E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E no podcast de hoje, eu trouxe uma pessoa que vai falar sobre um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que vocês, acabando toda essa história de pandemia aí, tenho certeza que vocês já estão planejando, né? Ninguém mais aguenta ficar em casa, né? Então, eu trouxe uma pessoa que fez intercâmbio, que viajou bastante, para a gente conversar um pouquinho sobre como é você estudar em outro lugar, como é você conhecer pessoas de outros países. E a pessoa que eu trouxe aqui hoje, inclusive eu não conheço, a gente vai conhecer aqui junto, é a Michelle. Oi, Michelle, tudo bom? Oi, Emanuel, tudo bem? Sim, estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, não só para o pessoal te conhecer, mas eu também, Hum, que a gente não nos conhece, né? Então, se você pudesse apresentar um pouquinho, por favor. Beleza. Bom, eu sou a Michelle, eu tenho 23 anos. Eu nasci em Maringá, Paraná. Aí eu estudei aqui e aí depois eu decidi que o curso da minha vida seria arquitetura e urbanismo. Aí eu comecei na UEM, mas eu já tinha tentado ir para a USP e eu gostei muito da faculdade lá. Quando eu fiz, era aquele sistema de prova de habilidade específica para arquitetura, então eu tinha que ir lá e fazer uma prova de desenho lá, que durava 3 dias. Então, nesse processo, eu acabei conhecendo a faculdade de lá, eu fiquei encantada, assim. Só que eu não passei quando eu fiz. Infelizmente, foram 3 dias, assim, muito de sonho, mas não deu certo. E aí eu comecei a UEM aqui, beleza, mas depois eu fiquei muito encantada, eu quis tentar de novo e aí deu certo. Aí eu fiz arquitetura lá, na verdade, eu ainda estou fazendo, né? Assim, é um curso muito longo e muito intenso e extenso. Então, tem muitas matérias que você pode fazer e tal. E, inclusive, na USP tem a oportunidade de intercâmbio também. Tem muitas oportunidades lá para quem quer estudar fora e tal. Então, é muito legal. É um curso muito bom e abre muitas portas, né? Fazer arquitetura lá, assim. Então, foi isso. E daí, no ano passado, eu fiz um intercâmbio para a Universidade de Nottingham. E aí, como foi assim, primeira vez na Europa, loucura, eu quis aproveitar o máximo que deu, mas acabei passando uns perrengues também no caminho, né? Sabe como é? Antes de eu começar te perguntando sobre viagem, né, que é o que a gente meio que está no rumo, mas a gente vai falar de outras coisas, lógico. Eu Sim. queria te perguntar, porque arquitetura, por que arquitetura? Por que alguém decide estudar arquitetura? Então, esse é um curso que envolve tanto a parte de exatas como a parte de humanas, né? Para quem gosta de separar aí. Então, na verdade, eu escolhi assim porque eu queria criar algo e, sei lá, ver algo que eu criei, sabe, no mundo, assim. É claro que é uma visão muito idealizada, porque depois que você entra no curso, você percebe que tem tantos ramos que você pode seguir, você pode ir para a área acadêmica, você pode trabalhar com design, você pode trabalhar com outras coisas, não precisa ser necessariamente projetar um prédio e aquilo que você imaginou na sua cabeça, depois você vê assim construído, tipo, nossa, que louco. Não precisa ser necessariamente isso, né? Mas quando eu entrei, eu tava com isso na cabeça, assim, eu quero, tipo, desenhar um negócio e depois ver ele pronto, assim, tipo, bem idealizado, assim. Mas eu gostava muito de arte e de construção civil também, eu queria entender, tipo, como que funcionava as coisas, como que sustenta, eu gostava de física também, então eu tinha esse pezinho na arte e esse pezinho também nas exatas, de entender como as coisas funcionam. Então foi meio que por isso. É engraçado porque geralmente as pessoas ou é 8 ou 80, né? Então, por exemplo, assim, Sim. eu chorava, e não estou brincando, eu chorava quando eu tinha matérias de números, sabe assim? Ah, nossa, você não gostava. Não gostava, mas em compensação, tudo que era história, era artes, essas coisas eu adorava. Então, no caso, é porque eu acho que eu nunca tive uma conversa profunda assim, é, dessa forma, né, com alguém que fez arquitetura. Então, é interessante saber que, na verdade, é uma pessoa que gosta dos dois mundos, né? Sim, é bem isso. E tem que gostar, né? Porque você está construindo algo que é físico, que tem que se sustentar ali, mas que é também social, é para a sociedade. Então tem que pensar ali nas pessoas e tem que pensar no prático, né? Se vai ali se sustentar, se vai dar certo e tal, se vai ter conforto, se não vai. Então, une bem esses dois lados. Você está fazendo comunicação, né? Inclusive, isso aqui é meio que um teste, porque acho que eu estava até falando para você antes da gente começar, né?
que o meu desafio aqui é eu não preparar nada e a gente conseguir conduzir aqui 41 horas na conversa, né? Então, isso aqui, na verdade, é meio que, acho que da mesma forma que você deve ter alguma coisa que você fala, puta, eu quero me desafiar ali a fazer um projeto de tal forma, né? Isso aqui, para mim, é meio que um desafio pessoal, para eu ver se consigo levar uma conversa, um debate, uma entrevista, né? Até esse tempo, né? Só Sim. uma coisa que eu tenho um pouquinho de dúvida, porque eu tenho certeza que pode, certeza não, pode ser que alguém que esteja assistindo, às vezes está naquela fase de vestibular, né? Está escolhendo o que quer fazer. Aí, esse curso que você faz, ele é muito mais uma coisa, mais outra, tipo assim, tem muito cálculo, ou ele é um pouquinho de cada coisa? Então, depende um pouco também da faculdade que você tá. Por exemplo, lá na USP é uma formação muito generalista que eles fazem. Então, você tem, tipo, matérias diversas e chega um período do curso que você escolhe as matérias que você quer cursar. Então, você não cursa todas, e são as matérias optativas. E aí você determina qual caminho você quer seguir. Por exemplo, tem o lado da arquitetura e o lado do urbanismo também, né? Então, se você quer trabalhar mais com planejamento de cidades, você pode ir para esse lado. Se você quer trabalhar mais com a parte de história, tipo, descobrir como que era lá a arquitetura grega, antiga, sabe? Aí você vai mais pro lado da história. Se você quer. Agora, não, eu quero, tipo, cálculo e tal. Aí você tem até a oportunidade de fazer uma dupla formação que eles fazem, que você se forma como arquiteto e engenheiro. Aí você passa 2 anos lá na Poli, que é a escola politécnica, e estuda, tipo, engenharia mesmo, assim. Ou você pode simplesmente pegar as optativas que tem mais a ver com isso, né? E também tem a parte de conforto ambiental, que você estuda, tipo, como eu deixo o ambiente, tipo, naturalmente melhor, com luz, com vento, sabe? Então, é muito generalista. Aí, tipo, no primeiro ano você é apresentado para esse monte de caminhos, tem a parte de paisagismo também, escolher plantas, e aí você fica assim, tá, beleza, o que eu gostei mais? E aí você acaba, tipo, escolhendo as outras matérias com base nisso, né? E até, tipo, a sua dedicação em si. Vai ter matérias obrigatórias que você vai ter que fazer, e às vezes você não gosta muito. Mas aí você determina a sua dedicação também. Tipo, essa matéria eu não gosto muito, então eu vou fazer. Mas assim, né? Eu vou fazer, mas não precisa ser tão bem feito. Sinceramente, porque não dá tempo de fazer tudo também, tudo, tipo, 100%, assim. É muito, muito, muito assunto. Você estava falando de acho que você comentou da parte grega, da parte romana da arquitetura, né? Eu lembrei de um livro que não sei se está citando, mas de vez em quando vai passar uns motoqueiros aqui, tá? Normal. É o iFood, É o Zé Food. Você salvando estava a gente falando, aí na pandemia. você estava falando dessa parte da história grega, romana, da arquitetura, né? Provavelmente você deve ter estudado muito o livro da Graça Proença, né? Sim, sim, teve que estudar. Para passar no vestibular e depois que passou, é muito útil, assim, os conhecimentos passados, porque você também tem matéria de história da arte dentro da faculdade, né? Então ajuda a ter essa base, assim, é bem, bem importante. Essa é uma dúvida que eu sempre tive, porque quando eu estava estudando no colégio, né? Uhum. A minha específica para entrar dentro da faculdade, eu tinha que ter bastante conhecimento Arte. sobre artes, né? Porque aqui na UEM, para o pessoal que não sabe, aqui na UEM, eu não sei se está assim hoje em dia ainda, mas enfim, quando eu entrei, você tinha a prova geral e tinha duas matérias que eram específicas, né? E uma delas era artes. Uhum. Só que eu me apaixonei por história da arte de um jeito que eu li aquele livro da Graça Pérez umas duas, três vezes. Então, aí Nossa. eu ficava na curiosidade, será que alguém usa esse livro depois, tipo assim, na faculdade mesmo, às vezes em artes, em arquitetura, ou é só para realmente estudar? Mas realmente usa, então. Assim, você pode usar como material de pesquisa, mas depois que está na faculdade, os professores acabam recomendando livros mais profundos, assim, tipo um livro do Argan, do Gombrich, que são autores que, por exemplo, o Argan ele é mais crítico, ele não é como a Graça Proença que coloca lá, tipo, o que aconteceu, os fatos. Ele faz ensaios, ele tem uma visão Ela é mais mais informativa, né? isso, e ele já dá uma visão mais, não pessoal, mas uma visão mais crítica, assim, do que ele acha da arte, entendeu? Então, você acaba vendo esses autores mais ensaísticos, assim, que é, complementando textos como o da Graça Proença, livros como o dela, assim. Ó, eu falei para vocês que a gente ia
que aqui nesse podcast é assim, a gente vai conversar de uma coisa, aí quando a gente vai ver, está em outra totalmente diferente. Então agora É verdade. eu queria realmente entrar na parte das viagens, né, que eu tenho certeza que você deve ter uma montoeira de coisa aí para falar. Primeiramente, eu queria que você explicasse para o pessoal para onde você foi, né, você foi fazer intercâmbio, né, como você conseguiu fazer esse intercâmbio e por quê? Beleza. Bom, na FAO, como eu falei, na Faculdade de Arquitetura da USP, tem a oportunidade de você fazer intercâmbios. O intercâmbio de lá tem para várias faculdades, e daí você escolhe e é baseado na sua nota. Então, se você tem uma nota boa, você consegue a vaga. Mas é muito difícil conseguir bolsa. Você consegue a vaga, então você vai para a universidade e não paga nada para estudar lá. Tipo, eu fiquei um semestre, né? Mas tem gente que ainda consegue a bolsa. Não foi o meu caso, mas, assim, tem outras oportunidades de você conseguir a bolsa também. E aí, eu consegui a vaga, e assim, eu estava muito feliz, e como era a minha primeira vez na Europa, nunca tinha ido nem nada, eu queria aproveitar ao máximo aqueles lugares que as pessoas tanto falam. Então, eu queria muito conhecer a Itália, a França, Suíça e tal. E aí, eu decidi fazer o seguinte: eu peguei um voo. Meu intercâmbio era para a Inglaterra, era para a cidade de Nottingham, que fica umas 3 horas de Londres. E aí, ia passar lá um semestre, minhas aulas começavam em setembro. Tem essa diferença lá, tipo, o segundo semestre deles começa, tipo, no meio de setembro. E aí, minhas aulas na USP tinham acabado em julho, então eu fiquei, tipo, um mês ali, mais de um mês, né, sem muito ter o que fazer. Aí eu pensei, vou antes, vou um mês antes e vou ficar mochilando, mochilando lá. Só que, olha a minha cabeça, para começar, erro número 1. Eu pensei, eu vou ficar mochilando lá, mas eu tava com uma mala para um semestre. Entendeu? Eu tava com uma mala que tinha roupa de calor, roupa de frio, bota, tinha notebook, tinha coisa de estudo, coisa de arquitetura, que é um monte de coisa. Então, eu fui com uma mala lotadíssima, lotadíssima de coisa. E realmente era necessário, porque eu ia passar meio ano lá. Eu voltei embora no final de janeiro, né? E aí eu fui em agosto, e aí eu fiquei com uma mala gigantesca, e ainda eu levei a mala de rodinha, e levei uma bolsa e mais uma mochila. E aí eu pensei, não, e aí eu vou ficar, tipo, pulando, assim, de país em país, só que nem tinha um que ia estar com essa mala gigantesca, que isso ia, sabe, prejudicar muito os planos. E realmente prejudicou. Então, assim, hoje, refletindo sobre isso, o melhor teria sido eu ter ido, talvez com algum plano, alguma casa já alugada lá, deixado a mala lá, e ir só com uma mochila, uma bolsa pequena para esses lugares. Até porque quando eu fui, estava calor. Na Itália, estava muito calor. E em Londres, em setembro, já estava frio. Então, eu poderia ter feito a viagem meio que com outro tipo de roupa, sabe? Só uma jaquetinha, alguma coisa assim. Mas, enfim, aí beleza. Primeira coisa que eu fiz, outro ponto também, além da mala, eu precisava de uma viagem barata, porque como eu falei, eu não consegui bolsa. E assim, minha família ajudou um pouco, eu tinha um dinheiro guardado, mas assim, eu não podia esbanjar de jeito nenhum, porque eu queria fazer as coisas que eu queria, e eu tinha dinheiro para os passeios que importava, sabe? Mas eu não podia, tipo, ficar comendo em lugar caro, ficar esbanjando com táxi, com. Não, era. Eu tinha que poupar para o que importava, que eram os passeios. E aí, tipo, o voo eu consegui uma promoção que ficava. Era um voo que fazia escala em Lisboa e chegava em Florença. E eu até recomendo esse tipo de voo, que tipo faz escala primeiro em Portugal, pra gente que é do Brasil, porque assim, a sua primeira entrada na Europa, você vai passar pela imigração. E se você passa pela imigração num país de língua portuguesa, às vezes é até melhor para você falar ali e tal. E daí, tipo, a primeira entrada na Europa, sendo em Portugal, foi super tranquilo, tipo, para falar. Eles só perguntam, para onde você vai, o que você vai fazer, até quanto tempo você vai ficar, e é isso, sabe? Então, às vezes, quem tem problema de falar, tipo, chega em outro lugar que só fala inglês, às vezes fica um pouco nervoso, né? E se você faz um voo que tem escala em Portugal, você já passa pela imigração lá e tá tranquilo. Então, só que aí, tipo, esse voo foi muito engraçado, porque assim, era um voo da companhia portuguesa, né? TAP Air Portugal. E aí eu lembro que assim, tinha vinho no voo.
eles serviam vinho. Eu achei aquilo muito chique. Eu falei assim, nossa, eu tô num voo. Tá, beleza, classe econômica aqui. Mas olha que chique, tem vinho. E aí, eu nem bebo, mas eu queria experimentar o vinho do avião, para eu me sentir, assim, muito rica tomando vinho do avião. E aí, eu pedi o vinho. E aí, beleza. Só que o vinho era muito ruim. Era horrível, era horrível. E aí, eu tomei só um golinho, assim, e deixei... Tinha pedido uma água também. E eu deixei os copinhos empilhados, assim, naquele negocinho naquela bandeja da frente. Sim. E aí tinha um velho português na frente e ele, tipo, abaixou a cadeira, assim, com tudo, sabe? Com tudo! E aí caiu o copo de vinho, tudo na coberta do avião. Nossa! Que raiva! Não, a viagem começou assim já, com vinho na coberta do avião. E qual treta que deu daí? Você teve que arcar com alguma coisa ali ou não? Não, eu escondi a cobertinha, deixei ali bem... bem, assim, nossa, não, nada aconteceu. Gente, é um detalhe, né? Não sei se vocês perceberam, mas a coberta ela já vem, né? Porque isso aqui é uma arte jônica, né? Esse desenho É um curso desenho aqui no meio da coberta toda abstrato. branca é normal, podem ficar tranquilos. Sim, é a arte contemporânea da coberta do avião ali com o vinho, sabe? É muito chique, é uma coisa. Então, a gente já começou com isso. Aí, beleza. Aí, eu lembro que depois eu tinha roupa para trocar e tal, eu troquei. Mas, assim, aquela vergonha, né? E daí, e daí depois, aí eu fiz alguns passeios em Lisboa, mas, assim, eu tinha 19 horas de escala, então foi muito corrido. E lá, aí eu aluguei só um lugar, assim, para eu dormir, e era um hostel muito antigo. Então tinha aqueles, assim, aqueles elevador de grade, sabe? Que passa naquelas novelas que você puxa, assim, de madeira, bem pequeno, assim. Nossa, Você era entra, você muito... fala assim, gente, será que eu vou sair vivo desse negócio aqui? Alguém me... Exatamente. Nossa, eu fiquei muito... não sei, foi estranho aquele hostel. Mas foi muito bom, tipo, para dormir e tal. Era pertinho de uma estação lá. E aí, lá é legal em Lisboa também, outra coisa boa de entrar por Lisboa é que o aeroporto, ele tem uma estação, meio que uma estação de metrô dentro do próprio aeroporto. Então, foi ótimo, porque daí eu não tinha que pagar táxi nem nada, sabe? Então, eu saía de metrôzão mesmo, ia pro hostel e voltava. E aí foi super bom para fazer os passeios. E lá também tem, tipo, bairro de Belém, dá para comer pastel de Belém, essas coisas. Então é muito, muito legal. Mas eu fiquei pouco tempo. Aí eu peguei o voo que era para Florença, era umas 5 da manhã, assim, quando eu peguei. E lá, esse voo foi muito engraçado, porque, assim, não tinha lugar marcado. E aí eu acabei sentando na última poltrona, assim, do avião, e ela não inclinava. Então eu fui, tipo, era 3 horas de voo, aí eu fiquei retona, assim, 90 graus na poltrona, assim, tipo, e foi um voo muito turbulento. Eu não sei o que aconteceu, mas foi, tipo, absurdo. Eu acho que é lugar também, né? Sim, Porque... eu nem vou poder falar com o que não, porque eu conheço bem aquela região, e aquela região realmente tem um... Não, Então, mas eu acho que era muito lugar também, porque, nossa, tava tremendo demais. E aí, eu lembro que esse voo, tipo, eu nunca. A comida de avião geralmente é muito boa, mas esse voo eles deram, tipo, um sanduíche que tinha 3 fatias de pão, tipo, cortada. Eu fiquei, nossa, é um sanduíche de pão com recheio de pão. Beleza, eu comi, né? Mas assim, só tinha pão, sabe, no sanduíche, eu achei tão estranho. será que é uma culinária nova aqui, né? Porque realmente, às vezes, uma pequena tupiniquim aqui em terras desconhecidas deve ter uma culinária local. Então, nossa, eu achei muito estranho, mas beleza, né? Comida, eu vou comer. Aí, aí eu cheguei em Florença. Em Florença é uma cidade assim de artistas, né? A cidade de Leonardo da Vinci e tal. É uma cidade muito, muito, muito linda, tipo na Itália. E aí lá tem vários passeios que você pode fazer e o legal de lá é você tipo andar a pé mesmo. Então isso foi ótimo porque aí eu já queria andar a pé mesmo para não gastar e daí você já conhece a cidade. Só que é bem cansativo porque lá na Itália as ruas são meio íngremes, né? Então lá assim, a maioria dos lugares, ou eu aluguei Airbnb para ficar, ou hostel. Aí, nesse caso, eu aluguei um Airbnb. E daí, as fotos eram lindas, aí eu cheguei no lugar, e, tipo, era um porão, na verdade. Eu achava que era um, era um apartamento, e era um porão.
E assim, era muito estranho. Você tinha que descer uma escadona, e aí você chegava lá, e aí tinha só uma janelinha assim do ladinho, e você só via o pezinho das pessoas andando, sabe? Bem assim, bem louco. Mas o pior nem foi ser um porão, é que tava muito quente mesmo, tinha muito mosquito, tinha muito calor, assim, muito abafado, e a janelinha era muito pequena, sabe? Então, não sei, foi meio tenso. Mas foi bom também, porque eu queria ficar o tempo todo explorando a cidade, né? E aí, lá em Florença, tem um museu muito legal, que chama Leonardo da Vinci Museum, que é... Deixa eu ver que você está Oh, falando muito de Leonardo da Vinci, aqui minha releitura. mano, que da O hora! pessoal deixa Nossa! clicar no aparecendo aqui. Aí É o acha, tipo, aqui homem o pessoal não tá conseguindo ver. É o Homem Vitruviano, só que é uma guitarrista. releiturazinha, com uma guitarra. O homem vitruviano roqueiro. Ok, vamos lá. É assim, nova subespécie, né, humana. Tipo, Meio que não, é da uma mesma forma evolução. que você viu que o pessoal do Avione fez uma releitura do sanduíche, né, que no caso é só pão, eu fiz uma releitura do meu Vitruviano. Nossa, genial, genial. Ô, Michel, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação à burocracia, porque eu sei que, obviamente, você não é advogada, né? Não é a sua área, mas foi muito burocrático para você conseguir tirar visto, fazer esse tipo de coisa, ou foi uma coisa mais tranquila? Então, foi tranquilo, porque era 6 meses só. E aí, nesse caso, eu não precisei de visto para estudar na Inglaterra. O que aconteceu foi que eu fui com passaporte brasileiro mesmo. E aí, na Europa, se você vai assim, quero ir só para tipo, passear, assim. Aí você pode ficar 3 meses lá, tranquilo, tipo, viajando, mochilando, fazendo o que você quiser. Aí, para entrar no Reino Unido, eu só precisei meio que de um carimbo, assim, e tá lá que eu sou estudante e vou sair, tipo, daqui 6 meses. Então, não é nem um visto, é só, tipo, uma autorização para eu ficar lá estudando, assim. E daí, para ter isso, você precisa ter os documentos certinhos da universidade. Então, eu já tinha, tipo, a carta de aceite da universidade, que é uma carta deles falando, ó, a gente aceita você vir estudar aqui, beleza? Pode vir. E também, tipo, alguns outros documentos, assim, de passaporte, meu histórico escolar daqui do Brasil e tal. E aí foi bem tranquilo, assim. A entrada no Reino Unido foi um ponto muito estranho, porque eu não estava esperando quando aconteceu. Tipo, não sei se é melhor. Bom, eu já vou falar aqui como foi, qualquer coisa, depois a gente volta na viagem em si, pode ser? Isso que eu ia te perguntar, olha só, porque para o pessoal que está assistindo, a gente teve que fazer um pequeno corte aqui, e eu acabei não me recapitulando, que você estava contando a história do galpão, não, desculpa, do alojamento que você ficou lá, que era bem Isso. abafado. Se você quiser voltar a partir de lá, sem problema. É porque a gente cortou e eu acabei. Não, imagina. Então, é que assim, antes de eu entrar no Reino Unido, que eu entrei lá por 18 de setembro, por aí, eu fiz uma viagem no finalzinho de agosto, começo de setembro, na Itália e em outros países. Aí eu tava contando que, tipo, em Florença, tipo, gente, não confiem em Airbnb baratos, não confiem mesmo, assim, porque eu fui, foi bom eu ter ficado, porque realmente foi barato, mas era uma surpresa, assim, a cada lugar que a gente ia. Porque, nossa senhora. E aí, tipo, esse Airbnb em si foi. Tipo, o que eu falei era mais assim, a questão de calor, do ambiente em si. Mas depois, eu fiquei em Roma. E esse realmente foi muito barato. Eu paguei, tipo, coisa de R$ 400 pra ficar uma semana lá. Reais. Então, é muito barato para eles. Para mim não era tão barato, mas para eles era muito barato. Então, aí beleza, eu fiquei lá e primeiro que era num lugar muito estranho assim, que tinha tipo muito, muito pichado assim em Roma. Beleza. Aí eu cheguei lá e tinha que subir muitas escadas e como eu falei, eu tava com uma mala e pesadona com tipo roupa para 6 meses. Aí eu tinha que subir tipo, acho que era 4 ou 6 lances de escada para chegar no lugar. E aí, era um lugar muito estranho. Tipo, eu cheguei assim, aí tinha um skate e uma peruca num aparador. Começou por aí. E, sim, uma peruca. E tinha umas coisas muito estranhas, assim, no lugar, sabe? Uns quadros estranhos.
Mas eu falei, é autêntico, não é que é estranho, é um lugar só autêntico. Eu chamaria isso de macumba, mas se você quer chamar de autêntico, Então, e tinha um cheiro muito estranho também no lugar. Mas macumba. beleza. Mas beleza. Aí eu nem sabia qual quarto que era pra eu ficar. E aí eu entrei num quarto assim e tinha muita roupa na cama. Eu falei, não é esse. Esse deve ser o quarto da pessoa que vai morar, né? Só que a pessoa lá falou que não ia estar durante esse período. Então era pra eu ficar no meu quarto, mas eu podia usar a cozinha, banheiro, etc. Só não podia mexer no quarto dela. Então aquele lá deveria ser o quarto dela. Aí eu fui no outro quarto e, tipo, a cama tava cheia de formiga. A cama tava até arrumada, assim, mas tava cheia de formiga, cheia de cabelo. Umas coisas muito estranhas, assim. E aí a cozinha tava com muito lixo mesmo, transbordando de lixo no lixo da cozinha. E aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E o banheiro, nossa, tava o banheiro. Tipo assim, tava também o lixo transbordando. E tinha uma escova de cabelo do banheiro, mas cheia de cabelo, assim. Eu fiquei, meu Deus, como que eu vou tomar banho aqui? Tipo, ralo entupido, sabe? Era um Uma cativeiro, situação. então, né? Não era macumba mágica. E aí, nossa, o vaso sanitário não tinha nem aquela tampa, sabe? Era só. E aí eu fiquei assim, meu Deus, era por isso que estava tão barato. E aí eu contatei a moça, né, que alugou. Eu lembro até hoje do nome dela, era Perla o nome dela, que eu não esqueci. E aí eu contatei a Perla, falei, olha, tá muito ruim. Olha, eu sei que, tipo, eu paguei barato e tal, mas tá tipo, muito sujo aqui, tá um cheiro estranho e tal. Aí ela ficou a viagem inteira, o tempo de estadia inteiro que eu fiquei lá, ela ficou falando que ia mandar alguém pra limpar, e meio que não mandou, sabe? Então, assim, no primeiro dia eu fiquei só limpando o lugar. Eu fui no mercado, comprei, tipo, coisa de limpeza. Então, assim, não compensou, sabe? Porque eu perdi um dia que poderia ser de passeio, comprei, gastei um monte com material de limpeza, fiquei lá limpando a casa dos outros, só pra eu poder ficar, tipo, os outros 5 dias, tipo, bem ali, sabe? Então, e assim, aquele cheiro, o pior foi aquele cheiro. Porque, assim, eu não sabia de onde vinha. E aí, quando tava, assim, no quarto dia, eu falei, nossa, mas de onde tá vindo esse cheiro? E aí, tinha um armário na cozinha, um armário meio de plástico, assim, parece aqueles gaveteiros, sabe, de plástico. E aí eu fui abrir. E aí tinha, tipo, cebola, batata, tudo, cenoura, tudo apodrecida, assim, tipo, muitos Nossa, vegetais eu jurava que você ia falar assim, tinha podres. uma pessoa morta lá dentro do armário. Eu descobri isso no meu último dia de viagem. Ah, não, eu me decepcionei. Era só Eu acho, uma cebola. eu acho que o cheiro de uma pessoa morta não ia ser tão cruel quanto esse cheiro de. Porque eu acho que essas frutas estavam lá um mês, sabe? No mínimo. Tava muito estranho. Eu já fechei rapidão assim. Então, a primeira coisa que nós aprendemos hoje com a Michelle é o quê? Barato, desconfie e também não vai, por conta de um quarto barato, você vai perder um dia da sua viagem, não é isso, Michelle? Sim, exatamente. Tomem cuidado com isso, que você pode passar muitos perrengues aí. Aí, eu fui para Florença. De Florença eu fui para Pisa também. Eu fiz, tipo, Pisa é bem pertinho de Florença, então você pode fazer. No mesmo dia, assim, você pode visitar Pisa e voltar. E aí em Pisa é legal que tem a torre e tal. E aquela torre você pode, inclusive, subir. E, assim, dá muita tontura quando você sobe, porque é realmente muito torta. Tipo, muito torta. Mas foi um passeio bem legal. Aí depois de Pisa e Florença, eu fui para Roma. De Roma, que foi essa história do Airbnb loucão, assim. Mas Roma foi muito legal o passeio, tipo, dá para você visitar o Vaticano, que tipo, é lindo, é lindo. E muita gente não sabe, mas a Igreja Católica, ela detém uma grande parte da coleção mundial artística, sabe? Então, ela é dona de muitas obras de arte. E ela Não expõe sabia essas. disso. Pois é, e tipo, um dos museus mais completos, se não acho que o mais completo que eu já fui, foi justamente o Museu do Vaticano, que lá tem um museu. Eu pensei assim, Museu do Vaticano. Tipo, eu sou católica, mas assim, depois que eu já tinha passado por Florença e tal, já tava meio assim, vai ter, tipo, só a exibição de coisas da igreja, da sacristia e tal. Pensei que ia ser uma coisa assim. Mas não, é um museu muito legal, tipo, tem arte egípcia, você pode ver múmia lá, sabe? É muito louco. E tem obras, tipo, de arte moderna também, tem obras do Picasso, sabe? E tem tipo, aquela obra super famosa da Escola de Atenas,
que na verdade é um mural, é um afresco. Tem a Capela Sistina, do Michelangelo, você pode visitar. Assim, é lindo, é lindo, é lindo. E não acaba, sabe? Você vai passando, o museu em si já é uma obra de arte, daí você... porque ele é todo decorado, e aí você vai passando e vendo, é maravilhoso, assim, é um passeio, assim, se um dia for para Roma, vai no Museu do Vaticano, que é incrível, muito bom. E os estudos que você teve lá, tipo assim, provavelmente foi uma experiência que foi inesquecível para você, né? Mas essa Sim. questão do idioma foi uma barreira ou foi uma coisa que você já tinha um idioma legal aqui, você conseguiu ir já com inglês bacana? Então, meu inglês é assim, tipo, para ler, para escrever, até para ouvir é muito bom, mas na hora de falar, às vezes dá uma travada, né? Mas, assim, é só praticando para desenrolar mesmo. Então, a viagem é bom por causa disso. Você tem que falar. Então, você vai precisar se aprimorar cada dia no seu inglês. Na Itália, as pessoas até falavam bastante, assim, inglês. Pelo menos nas cidades que eu fui, que eram mais turísticas, né? Não sei como é lá no meio. Mas, assim, eu não precisei muito falar italiano, assim. Às vezes, algum mercado que eu tinha que ir, e aí a pessoa não... Tipo, eu ia muito em mercado também. Essa é uma coisa muito boa de fazer lá, porque no mercado você acha coisa muito barata para comer, não tem que ficar comendo em restaurante. E você acha coisa pronta também. Aí eu falava, eu quero essa pizza e tal, tipo... Mas eu não sabia falar o sabor em italiano, e a pessoa não entendia inglês nem português, então às vezes ficava meio complicado. Mas na Inglaterra em si, eu achei que foi bom, assim, tipo, eu consegui falar bem. Mas assim, eles têm um sotaque inglês muito forte lá, muito forte. E também é uma cidade mais do interior, então você sente muito aquele sotaque britânico, assim. Eu lembro de um dia que eu fui no mercado, lá na Inglaterra, em Nottingham, e aí eu tava procurando manteiga, e aí eu não tava achando, aí eu chamei um moço, né, e falou, e eu falei, hi, do you know where can I find some butter? Tipo, onde eu posso achar um pouco de manteiga e tal? E aí ele, oh dear, do you mean butter? Sabe? Tipo, totalmente. Tipo, com aquele sotaque, assim, bem inglês, assim, chique, esplêndido e. Já Oh, falou it's com butter. uma xícara na mão já, né? A hora que você falou, eu Sim. imaginei essa cena dele falando isso com uma xícara na mão e com aquele Uhum. chapéuzinho. É, tipo, com uma finesse, sabe? Ai, tadinha, ela não sabe que é butter, não butter, sabe? Mas, assim, tinha muito essa questão do sotaque, que às vezes eu não entendia, aí eu falava, você pode repetir, por favor, sabe? Então, assim, tem que ter paciência mesmo para falar. Às vezes você não vai conseguir expor a sua ideia, aí você tem que só falar, é isso, beleza, vou tentar. Tipo, várias vezes também eu queria falar alguma coisa, mas eu não sabia a palavra, aí eu meio que descrevia o que era a coisa, sabe? Então, né, é o jeito. Mas foi um bom aprendizado. Uma dúvida que eu tenho, assim, porque eu estava até conversando com o pessoal que eu trouxe aqui, acho que inclusive um deles você conhece o Renan? Renan. Renan Silos. Conheço, sim, ele tá Sim, na Austrália, né? isso, eu fiz com ele na quinta ou na sexta, não lembro. Mas Ai, eu que também conheci ele aqui. legal! Né? Nossa, que Daí, legal! só que eu não postei ainda, né? Mas daí eu tava conversando com ele aqui exatamente disso, porque, por exemplo, assim, eu vou dar o meu exemplo, né? Mas eu Aham, acredito que de muita gente pode ser que seja parecido. O meu inglês é basicamente o seguinte: quando eu morava em Brasília, eu fiz um ano de curso, né? E daí uhum. eu acabei tendo que sair de lá, me mudei para cá. Só que daí, tipo assim, eu fui meio que enrolando, não comecei o curso, e daí eu fui ficando mais velho, e acabei que nunca continuei, né? Só que o meu inglês, ele é razoável, né? Porque é, eu sempre joguei bastante videogame, então, quando eu era mais novo um pouco, não tinha jogo dublado, legendado, era uma maioria em inglês. Então, eu meio que não sabia, mas eu ia me virando, ia descobrindo o que tinha que fazer e tal. Meu inglês também é muito de série, de filme, né? Então, o meu inglês ele é razoável mais por conta disso. Só que eu fico pensando assim, porque no seu caso você falou que você não tem um inglês expert, né? Tipo, pra falar, ainda às vezes, tenho dificuldade, assim, pra falar, sabe?
Mas na hora das aulas, mesmo você não sendo a topzera no inglês ali, você achou que isso te dificultou muito na parte do intercâmbio, né, para você conseguir acompanhar as aulas? Porque eu acredito que na viagem, mesmo se você não tem. Bom, eu estou falando que eu acredito que eu não fui, né? Mas assim, eu acredito mesmo que se você não tem uma outra língua tão fluente zona ali, você consegue dar o seu jeito ali, né? Mas na hora da aula lá, você sentiu muita dificuldade? Foi uma barreira para você? Ou foi uma coisa que você conseguiu dar uma contornada? Então, é bem isso que você falou, né? Tem essa diferença do inglês para viagem e do inglês para estudo. O inglês para viagem, assim, a pessoa percebe que você é turista, você tá num restaurante, o cara percebe, tipo, é... nossa, teve uma vez que um garçom falou assim, se eu queria sobremesa, tipo, dessert, e aí eu não entendi, eu achei que ele tinha falado dessert, tipo, eu tava pensando que ele tava apontando para um cara e perguntando se eu conhecia o cara, tipo, dessert, no, I don't know dessert, tipo, aí... E ele, não, dessert, do you want dessert? Não, eu não quero senhor, eu não quero aquele senhor. Tipo, eu não estava entendendo nada, e era se eu queria sobremesa. Olha isso, tipo... não, mas assim, esse tipo de coisa, eles entendem. Aí depois que eu fui entender, aí eu falei assim, não, não quero. Aí ele me trouxe o cardápio de sobremesa, aí que eu fui tocar assim, dessert, sobremesa. Então eles entendem. Depois eu falei assim, sorry, tipo, não tinha entendido e tal. Mas, na faculdade agora, como foi? Tipo, na Universidade de Nottingham, ela é uma universidade que ela tem outros campos pela Ásia, assim. Ela tem um campus na Malásia, outro campus na China. Então, e lá no Reino Unido, eles recebem muitos estudantes de fora. Então, tem muita gente da China, muita gente da Ásia mesmo, muita gente dos países árabes também. Então, assim, meio que todo mundo ali, eu não sei, eu diria que 50% dali não era inglês do Reino Unido, sabe? Então tinha muita gente estrangeira, assim. E para ser sincera, foi até mais fácil se comunicar e fazer amizade com o pessoal que era estrangeiro. Porque você acaba também, tipo, eu fiz muita amizade, assim, com o pessoal que era, sei lá, da Itália, da China, até mesmo dos países árabes, porque tipo, não sei, parece que o pessoal britânico ele é mais contido, assim, sabe? O pessoal que mora lá, parece que eles são mais contidos e o pessoal estrangeiro já tá lá para conhecer gente nova, para se comunicar mesmo. Então, assim, não foi uma barreira para conhecer gente. E nos estudos, por causa dessa questão, principalmente quem era estrangeiro, era muito tranquilo, assim, se comunicar, porque você esquecia uma palavra, você pesquisava ali no Google Tradutor e a pessoa nem ligava, sabe? Porque ela também já passou por isso, então é tranquilo. E nos estudos, eu escutava as aulas e eu entendia, tipo, eu diria 95%, assim, das coisas que eram faladas. Então, eu entendia bem. Quando eu precisava tirar uma dúvida pontual, também conseguia... Eu tinha que pensar antes, né, no que eu ia falar. Mas era tranquilo. E, assim, eu tive uma apresentação que era falada. Então, eu tinha que ir lá na frente de todo mundo com um pôster e falar sobre o meu pôster. Aí esse eu diria que foi o ponto assim da faculdade que foi mais tenso no inglês para mim, porque eu tinha que apresentar uma apresentação de 5 minutos ali e eu não tinha assim muito não tinha assim como ficar lendo nem nada. Então eu peguei tipo coloquei bastante tópicos no pôster e eu fui me guiando pelos tópicos do pôster, sabe? E aí deu certo, assim, o professor gostou e tal. Então, assim, o mais importante é você pensar que o importante é você passar a ideia que você quer passar. Às vezes você vai errar na gramática? Vai. Você vai errar no. Ali era plural, eu falei singular, alguma coisa assim? Você vai. Mas se você está comunicando a ideia, e a minha ideia era, por exemplo, esse prédio aqui, a estrutura dele é muito foda. Aí, se eu conseguir passar essa ideia para as pessoas, tá feito, entendeu? Esse é o trabalho. Meu sotaque pode ser um lixo, a gramática eu posso ter cometido alguns deslizes ali, mas o importante é a ideia ser passada, assim. E depois o professor gostou, ele falou que estava muito bom, então acho que deu certo. Eu queria te perguntar agora, que eu até ia falar isso antes, mas eu acabei esquecendo. Porque eu assisto bastante vídeo, antigamente assistia mais, hoje assisto menos, mas vídeo do pessoal que viaja o mundo, né? E não sei até se você conhece, tem um casal que chama Travel and Share. Acho que você já deve ter ouvido falar ou não?
Não conheço. Eu sigo aquele do Via Infinda, sabe? Não Era sei. dele que eu ia falar, mas eu falei do Traveling Share porque eu achava que você conhecia eles e não. Ah, tá. Então é bem do Ah, Vida Infinita. Porque eu é. gosto bastante do Traveling Share e do Vida Infinita, né? Uhum. E esse rapaz do Vida Infinita, ele até já contou várias vezes uma história de quando ele estava em Portugal e o cara assediou ele, né? Tipo, ele tinha pegado uma carona e o cara assediou ele. Aí nesse mesmo vídeo, ele fala que ele, que é homem, já passou por certos tipos de coisa. Ele fica imaginando as mulheres que viajam sozinhas, fazem mochilão, né? O que elas não devem passar. Aí eu te pergunto, você sentiu isso? Você passou por coisas desagradáveis assim? Ou você vê que pelo menos na Europa, que foi o lugar que você foi, é um lugar que é tranquilo, dá para uma pessoa fazer um mochilão sem se preocupar tanto com esse tipo de coisa? Sim, então, tiveram algumas viagens que eu não fiz sozinha, né? Tiveram algumas que eu fiz com amigos e tal. Mas, assim, nas que eu fiz sozinha, o que aconteceu foi o seguinte: eu tentava sempre ali não estar totalmente sozinha, sabe? Tá com um grupo, tá, sei lá, em lugares mais movimentados, coisas assim. Tipo, eu não vou me expor, sabe? Então, se tinha um caminho que passava por uma estação de metrô mais movimentada, eu vou por esse caminho, por mais que seja mais longo. Mas teve uma situação muito louca que até hoje eu fico pensando, tipo, como que eu pude? Tipo, no final do intercâmbio lá em janeiro, eu tive que encontrar uma pessoa em Lisboa, e aí eu fiz uma viagem pequena ali em Lisboa, Espanha, que eu queria muito conhecer a Espanha e não deu para passar na ida. Aí eu fui para Lisboa, Espanha, e voltei para o Reino Unido, porque lá eles tinham provas a universidade tem provas bem no finalzinho assim do intercâmbio. No finalzinho de janeiro tinha provas, então eu fiz essa viagem lá pelo dia 10 de janeiro e voltei para o Reino Unido. E aí, nessa volta, tava um preço absurdo, porque janeiro a galera tá meio que de férias, e tava um preço absurdo de eu pegar uma passagem direto de Sevilha, que era onde eu tava na Espanha, para Londres ou para Nottingham, que era onde eu ia fazer as provas. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma passagem molucona, assim, que saía de Sevilha, ia para uma cidade chamada Bristol, que era tipo uma cidade super pequena lá do Reino Unido. E aí eu peguei um ônibus e fui até outra cidade super pequena que chamava Bath, e tudo isso sozinha. E aí lá em Bath, depois eu ia pegar outro ônibus para ir para Londres e depois outro ônibus para ir para Nottingham. Então eu peguei 3 ônibus, mas enfim, no final tudo isso era para economizar tipo um bom dinheiro, então valeu a pena a questão financeira. Mas o que aconteceu é que em Bath eu tive que ficar. Era em janeiro, era muito frio, muito frio, muito frio. Eu tive que ficar umas 3 horas esperando um ônibus. E eu achei que era numa estação, sabe? Que eu ia chegar em Beth, eu ia ter uma estação de ônibus lá, alguma coisa. Mas não, o lugar onde o ônibus chegou e onde o ônibus partia era só um poste, assim, no meio da rua. E aí, eu cheguei lá, eram umas 2 da manhã e o ônibus saía umas 5 da manhã, assim. Eu tive que ficar umas 3 horas lá esperando. E não tinha nada aberto nessa cidade, tipo, nada, nada, nada. E assim, tava uma neblina muito estranha na cidade, não tinha ninguém passando, ninguém, e só eu desci naquele ponto. Tipo, o resto do pessoal tudo ia para outras cidades. Então eu desci nessa cidade, né? O ônibus saiu de Bristol, foi para Bath, aí eu desci em Bath. Aí eu fiquei lá esperando 3 horas. E o pior é que eu tinha ido para Espanha. Lá na Espanha tava calor em janeiro, tipo, não calor, calor, mas tava tranquilo assim, tipo aqui, sabe? Quando tá assim, meia estação, sabe? Então eu tinha levado só uma blusinha de frio, um cachecol e era isso. E no Reino Unido, nesse dia, tava absurdo, assim, tava tipo -2 graus, assim, de frio, e eu tava só com uma jaquetinha, assim, com um cachecol, e eu tendo que ficar lá das 2 às 5 da manhã, sozinha, e eu tinha levado só uma mochilinha, que eu tinha aprendido na primeira viagem, né, que é pra não levar muita coisa, eu tinha levado só uma mochilinha, assim, pra Espanha, aí eu fiquei lá, tipo, 3 horas, e não tinha nem lugar pra sentar, aí eu fiquei lá parada, assim, 3 horas, esperando o ônibus, você acredita? Que loucura! Nesse momento, assim, você tem que fingir que você é a bandidona malvada, né? Então, o que você faz? Você pega uma touca, você devia ter uma touca escondidinha lá, né? Você mete a touca, aí você pega o seu celular, não, você não pode mostrar o celular, você tem que esconder ele, né? Você põe o Uhum. Racionais tocando,
coloca no bolso, né, para ficar aquela trilha sonora no ar, né, a pessoa que estiver chegando entender que você é bandidona, né? Aí você põe Sim, assim a mão para fingir que você tem uma arma aqui, fica assim, né, no ponto de... Então, às vezes, você podia ter usado esse tipo de tática. é Eu acho que a verdade. parte do racionais seria importante, hein? Sim, Que eu acho que nossa, é uma coisa meio que internacional, né? sim. Não, dá respeito, assim, se você usa, você já fica, vixe, com esse aí eu não mexo, não. Mas, Eu queria... Oh, desculpa, que eu te cortei. então, mas só para falar, assim, que realmente tem essas situações, eu acho que, assim, tanto para mulher quanto para homem, essa situação específica seria muito tensa. E, assim, mas o pior, eu nem tava com medo de aparecer alguém estranho ali. Eu tava com medo mesmo, assim, de, sei lá, algum carro passar e me raptar, alguma coisa assim, sabe? Porque se tivesse uma pessoa ali esperando no ônibus junto comigo, eu ia puxar conversa, sabe? Só pra meio que passar o tempo, assim, sei lá. Mas foi muito tenso, realmente. Não De faria de todos novo. esses, de todos esses lugares que você viajou ali, enquanto Hum. você teve esse tempo lá, qual que você... Ó, eu vou te pôr numa saia justa aqui agora. Qual você diria, assim, que foi o lugar que você mais gostou de visitar, que foi os locais mais bonitos que você viu? Se você puder, às vezes não precisa ser um, pode ser mais de um. Olha, um lugar que vale muito a pena foi a Suíça. Tipo, a Suíça foi o lugar que eu mais gostei, sem dúvida, porque, tipo, não... todos os outros passeios é muito assim, museu, prédio, igreja, assim, na Europa em si, comida também, isso é super legal. Mas na Suíça, além de tudo isso, você tem a natureza. Tipo, você tem montanhas lá, tipo, lindo, lindo, lindo. Então, o que aconteceu foi que depois da Itália, aí tem a Suíça ali no meio, né? Aí eu passei pela Suíça, fui pela França para chegar na Inglaterra. Isso foi na viagem de agosto para setembro. E aí na Suíça, eu fiquei 3 dias lá só, mas foi maravilhoso, assim, porque você tem passeios incríveis. E aí na Suíça eu dou uma dica para quem não quer gastar muito. Duas coisas na Suíça para você não gastar muito: McDonald's e Swiss Travel Pass. Tipo, McDonald's porque a comida lá é muito cara mesmo. Tipo, a moeda lá que eles usam é franco suíço, né? Então, assim, você vê. Parece que ele é mais barato que o euro, mas a comida lá é, tipo, muito mais. É muito mais. Tipo, 20 francos suíços, sabe? Então, era muito mais caro do que as comidas da Itália, por exemplo. Se fosse converter para real, né? E, além disso, aí, tipo, não sei, tinha umas comidas meio estranhas, assim, que eu ficava na dúvida o que era, o que não era. E aí eu acabei comendo praticamente só McDonald's lá, porque além de ser barato, era, tipo, rápido e eu sabia o que era, sabe? Tipo, eu lembro uma vez que eu pedi um pretzel que eu achava que era doce e era salgado e era duro e era muito estranho, então eu gastei um monte com pretzel e ainda era ruim. Então é melhor pedir McDonald's mesmo e ficar Como de boa. chorando, assim, né? Gostei, Não, mas eu comi, gostei eu também. paguei. E o Swiss Travel Pass, tipo, olha a propaganda aqui, me patrocina. Mas enfim, é um passe que você compra. E ele dá direito a você pegar trem, ônibus, tipo, qualquer tipo de passagem assim. E ele também dá direito a umas atrações turísticas lá. Então ele é um passe, você compra por dia. Tipo, eu quero esse passe para 3 dias, que foi o meu caso. Assim, ele é um passe caro. Ele é caro. Tipo, eu paguei uns R$ 800 no passe. Mas, se fosse ver o tanto de trem que eu peguei, o tanto de ônibus e o tanto de passeio, ele foi barato, sabe? Porque aí eu não me preocupei de também, você perdeu um trem, você vai no próximo, não tem problema, você tá com o passe ali. E é um passe que, tipo assim, você não precisa nem se preocupar em comprar a passagem do trem que você vai usar. E ele vale na Suíça inteira. Então, tipo assim, você anda com o passe junto com o seu passaporte, assim, aí você entra. É uma coisa muito estranha também, tipo, nesses países europeus, porque meio que não tem catraca nos lugares. Então, você entra no trem, beleza, nem passou na catraca, e aí vem um fiscalzinho, de vez em quando, às vezes ele nem passa, e ele olha e pergunta: você tá com o seu passe? E aí, se você tá com o Swiss Travel Pass lá, você nem precisa estar com o passe daquele trem específico, sabe? Só tá assim, eu tô aqui, eu posso pegar qual trem eu quiser. E aí foi isso, sabe? Foi muito bom. E tem passeios lá, por exemplo, tem o passeio da Montanha Rigi, que é uma montanha que fica no meio de vários lagos. E aí você tem direito tanto ao transporte, tipo, trem, ônibus, até chegar no sopé da montanha,
E depois que você está no sopé, você entra num negócio que eles chamam lá de Cogwheel Train, que é um trem de montanha. Então, ele tem uma roda dentada, o trem, e aí essa roda dentada, não, como é muito íngreme, né, a subida da montanha, ele não desce. Então, ele passou por aqui, aí ele fica preso, sabe? Então, ele nunca vai descarrilhar e descer. E aí, você usa isso para você subir na montanha. Tem uns doidos que gostam de escalar, né? Mas eu fui no trenzinho lá da montanha. E aí, você tem direito a isso também, se você tem o passe, entendeu? Então, nem esse trenzinho você tem que pagar. E aí, você sobe lá em cima, você anda mais uns 10 minutos, e aí, a vista lá de cima, não sei, eu acho que é a vista mais linda que eu já vi na vida, porque é incrível, assim. Você vê todas aquelas casinhas, assim, suíças, você vê umas vaquinhas, porque lá é uma área produtora de leite, tem muita questão do chocolate suíço também, né, feito do leite de lá. E aí, você vê, assim, tipo, lá de cima, assim, uma coisa linda, vale muito a pena. Deixa eu só te fazer um aviso aqui que pode ser que aconteça da gente ter que trocar de novo a chamada, tá? Ai, Mas será a que eu gente vai tô, trocando. Oi? será que eu tô me alongando muito nas respostas? Não, não. É desse jeito mesmo. É porque tem dias que ele resolve me dar o direito de eu ficar 3 horas aqui e tem dia que não. E hoje é um desses dias que ele tá me cortando aqui. Então, Eita, tá pode, bom. pode ser que isso aconteça, tá? Mas a gente vai conversando aqui. Se acontecer, eu te mando o link de novo e tá tudo certo. Eu Beleza. queria te perguntar o seguinte. Porque eu tenho certeza, porque todo mundo que vai, faz intercâmbio, viaja, não fala assim, a experiência foi boa, não vou mais, já me contentei. Tem certeza que você tem uma formiguinha lá no fundo, assim, que você quer voltar, quer conhecer mais lugares onde você não foi, os lugares que você quer ir. Só que daí, como você foi a primeira vez com aquele esquema do passaporte de estudante, né, e tal, agora você teria que ver toda a questão do passaporte, né, se você fosse normalmente, né? Eu digo isso porque eu tenho muita vontade de ir, eu nunca fui atrás ainda dos documentos, mas eu sei que eu tenho meus tataravós, eu acho que são de Trento, na Itália. Daí eu sei que talvez daria para eu fazer alguma coisa, mas eu não sei como é que eu faço também. Daí eu até gostaria de ver com você se você alguma vez já foi atrás disso, se é uma coisa fácil, como que, né, caso você já tenha ido atrás. Então, para passear, igual eu falei, tipo, se você for ficar até 3 meses, é super tranquilo. Você vai só com seu passaporte mesmo. E se você quiser ficar só até 3 meses, você fica lá naquilo que eles chamam de espaços Schengen da Europa. Que é tipo, como se fosse ali parte da União Europeia, só que é um pouco mais restrita, tipo, não pega todos os países. E nessas zonas Schengen, que inclui Portugal, Espanha, Itália, Suíça, todos os países, França, todos esses países ali, você pode ter livre circulação tranquilo para entrar e sair durante esses 3 meses. Se você quiser ficar mais tempo, aí tem que pedir o visto, né? Aí o visto tem um visto de trabalho, visto de estudante, outros tipos de visto lá, e tem essa questão que você falou da cidadania, né? Que é quando você tem parentes, e daí, por exemplo, italianos, e aí você pode pedir a cidadania. Eu tenho parentes que vieram da Itália, tipo, minha tataravó, acho que era de Pádua, na Itália, mas eu nunca fui atrás, assim, para ver como é. Mas falam que demora, se você for fazer pelo processo pelo governo brasileiro, assim, pode demorar até 10 anos, e é caro. Então, porque eu fico pensando aqui, porque daí você tem que ir atrás do advogado fazer isso. Aí, na minha família, assim, que eu sei, não sei de ninguém que foi atrás para ver, porque tem que ser de uma linhagem direta, né? O primos de primeiro grau, porque daí vai bater certinho. Então, assim, supondo que a sua prima de primeiro grau fez, daí você consegue usar porque o parentesco é bem próximo, né? Então, ela gastou, se fudeu, você não vai precisar gastar, você vai pegar o que ela já usou ali. Só que daí eu não sei de nenhum primo de primeiro grau que fez, então provavelmente eu ia ter que fazer. Aí uma vez eu fui atrás só para ver e, tipo assim, é dinheiro. É É, dinheiro. né? Então, Nossa. daí, eu acho que o jeito mesmo é fazer esses rolês estudantil aí. Só que eu fico pensando também, porque eu já estou há 4 meses de me formar, não vou fazer agora. Então, aí eu sei É. também que o Rotary faz. Eu não sei se você conhece o Rotary. Uhum. Sim, Rotary Então, Club. eu faço parte, fazia, tô para sair agora. E daí eu sei que no Rotary, o meu amigo do Rotary, ele fez intercâmbio para a França.
e ele não necessariamente fez por um intercâmbio estudantil, porque o legal do Rotary é isso, que ele não tem intercâmbio só para estudante. Então, por Ah, exemplo, o legal. Lucas, que é esse amigo meu, ele é formado em gastronomia, né? E ele foi para a França já formado, e daí ele foi fazer um intercâmbio profissional, né? Então, não é Nossa. necessariamente um intercâmbio estudantil. E o legal do Rotary também, ó, vou fazer uma propaganda do Rotary. O legal do Rotary é que, tipo assim, o Rotary existe no mundo todo. Então, se você for sei lá, no sul da Suíça, na menor cidadezinha que tiver, é bem provável que vai ter um Rotary lá. Então, vai ter algum rotariano para te acolher. Então, você fica na casa de pessoas do Rotary. Então, você não paga estadia, assim, fala que você paga alimentação, mas o Lucas até fala que a alimentação raramente ele pagava porque eles não deixavam ele pagar, sabe? Então, tipo assim, eles saíam para jantar em restaurante e tal e levavam o Lucas junto porque é como se fosse alguém da família ali, entendeu? Nossa, Então, que sonho! então daí até para você que se futuramente quiser fazer outras, pode ser um caminho aí também, que é o que eu penso também, se eu for fazer alguma coisa, é um caminho que eu acho que é mais fácil um pouco. Nossa, com certeza, muito legal. É porque assim, você também, quando você tem um convívio mais com a pessoa, você não fica só em hostel, Airbnb e tal, você aprende muito também da cultura, sabe, do local. Então é incrível, é uma experiência única mesmo. Então, Michelle, eu gostaria muito de te agradecer por vir aqui. Eu até Obrigada! diria que esse foi o podcast que eu mais aprendi, assim, porque geralmente eu sempre trago alguém que eu já conheço, né, um amigo, uma amiga, e hoje eu trouxe uma pessoa que eu não conhecia, né? Acho que eu só tinha você ali no Facebook e no Instagram, de vez em quando eu vi uma coisa sua ou outra, mas eu não te conhecia, né? Então, eu realmente aprendi demais. Foi um podcast incrível, adorei gravar, gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? Num domingo à noite, você disponibilizar para vir para gravar, queria agradecer muito, de verdade. E se você quiser falar Imagina! alguma coisinha aí, Imagina, eu que agradeço. Muito legal conversar com você. Também aprendi muito aqui trocando ideia. Foi um prazer enorme. E assim, o projeto que você está fazendo é muito bacana de se comunicar, assim, falar com pessoas diferentes, né, no seu podcast. Então, continua com o projeto que está muito legal. Eu tô acompanhando os outros que você está fazendo. Vou ver com certeza do Renan, que eu vejo também as postagens que ele faz da Austrália lá, e tá muito legal. E assim, eu agradeço e também falo pro pessoal, gente, se vocês têm o sonho de viajar, de tipo conhecer outros países, assim, claro, né? É um pouco caro mesmo. Não dá para fazer sem se planejar antes, mas também, assim, se você tem um sonho, vai atrás, sabe? Guarda um dinheirinho, tenta vender doce na faculdade, alguma coisa assim, vai acumulando ali e que aí um dia você encontra uma passagem barata, você vai e também você pode contar com a ajuda de alguém e tem várias oportunidades de bolsa que às vezes você pode conseguir também. Então, assim, o importante é a gente sonhar e acreditar que uma hora dá certo. Muito obrigada, viu? muito obrigado. Inclusive, eu vou já te estender o convite, que eu estou pensando em fazer um outro podcast reunindo um monte de gente que já fez intercâmbio e tal. Então, já te estendo esse convite também, se você quiser participar do próximo daí. Então, Nossa, já vai ser um fica, prazer. então Eu, daí já eu fica quero sim. assim. Então, o convite já fica estendido. Então, eu gostaria novamente de agradecer a Michelle e todos vocês que estão assistindo aí. Os contatos da Michelle Instagram, né, o que ela quiser que eu coloque, vão estar aqui na descrição. Então, vão lá dar uma olhadinha. As fotos que ela fez em Roma, na Itália especificamente, que são as que eu mais gostei lá, ficaram muito boas. Então, vão ali na descrição do vídeo no YouTube, dá uma olhadinha que ficaram muito tops. Se você estiver assistindo o vídeo no YouTube, já sabe, se inscreve no canal, dá o gostei, todas essas coisas de internet aí. E a gente se vê numa próxima, então, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e a Michelle também, pessoal. Então, tchau.